os textos que se seguem. Atos, capítulo 4. Você que é leitor da Palavra de Deus conhece aqui o contexto, os primeiros passos da Igreja do Senhor, ali em Jerusalém. Atos, capítulo 4. Vamos ler somente do verso 13 em diante. Um sermão pregado com surpreendente intrepidez, com força, com enorme ousadia, por Pedro. O texto diz assim: ao verem, verso 13 do capítulo 4, ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Verso 16. As autoridades do Sinédrio conjecturando entre si: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome, o nome de Jesus, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. E então se segue a resposta de Pedro e João, ousada, intrépida, outra vez. Uma resposta abusada, provocativa, diante de quem eles estavam naquela hora. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus, pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. No mesmo capítulo 4, versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Verso 32. Da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Em todos eles havia abundante graça. Capítulo 5, no verso 29, nós lemos o seguinte. Verso 28, uma outra situação em que as autoridades de Jerusalém chamaram os apóstolos tentando coibir o avanço da palavra de Deus, do Evangelho de Jesus em Jerusalém. Chamaram então as autoridades aos discípulos, aos apóstolos, e lhes disseram assim, verso 28, expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome, contudo enchestes Jerusalém de vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Verso 32, ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo, que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Verso 40, final desse capítulo, chamando os apóstolos, açoitaram-nos e ordenando-lhes que não falassem o nome de Jesus, os soltaram. E eles se retiraram do sinédrio, regozijando-se por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas por esse nome, o nome de Jesus. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. Essa é a bendita, inspirada, incomparável palavra do Senhor. Que ela alcance o seu coração, o meu coração, nessa hora. Você pode se assentar.
Meus irmãos queridos, nesses últimos dias, especialmente as 2 últimas semanas, houve um mar, um rio de péssimas notícias para tudo quanto é lado. A situação no nosso país já não era boa, muita notícia ruim, mas, de repente, 2 situações em particular tomaram o nosso coração, tomaram os telejornais, os jornais, uma coisa terrível. Primeiro acontecendo aqui no Brasil, lá em Mariana, aquele acidente ambiental considerado o maior, disparado o maior que já aconteceu aqui no Brasil, e depois, uma semana atrás, aquela tragédia terrível lá em Paris. E vocês têm ouvido, têm lido muitas coisas, eu trouxe aqui alguns recortes dos jornais, por exemplo, um fotógrafo super conhecido, brasileiro, famoso em todo o mundo, morador em Paris. Ele estava na China, Sebastião Salgado, quando a tragédia em Mariana aconteceu. Ele mora ali naquela região, em Aimoré. Ele voltou e tem fotografado a situação, fez um percurso por ali, por aquela região. Uma longa entrevista num dos jornais desta semana traz muitas considerações tristes a respeito do que se passa por ali, naquela região, na visão do Sebastião Salgado, e todo mundo tem acompanhado aquela tragédia. Sobre mais notícias, a primeira pergunta que o repórter ele faz é o seguinte: quais as últimas notícias de sua peregrinação pelo Rio Doce? Então, diz Sebastião Salgado, as notícias são péssimas, e segue-se uma descrição daquela tragédia, ele como testemunho ocular daquela condição ali. Muita gente escrevendo, você está acompanhando, sobre o que se passa em Paris. Na sexta-feira, um novo atentado no lado oriental da África, em Mali, mais 3 dezenas de mortos de maneira absurda, em nome de um certo Deus que não se sabe exatamente quem é. E, ao mesmo tempo, nós nos reunimos numa noite assim, por conta do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Você sabe que Evangelho significa boa notícia, são as boas novas da salvação. E nesses dias, parece que o nosso coração e o coração das pessoas de maneira geral acaba sendo atingido de maneira mais aguda pelo medo, por uma sensação estranha de desproteção total, por um susto muito grande, como alguém escreveu, Fernando Gabeira, numa coluna que no Globo ele escreve aos domingos, dizendo, olha, o que se percebe é que não há proteção em qualquer lugar do planeta. Das vítimas lá em Paris, caso surreal de um americano que no 11 de setembro estava lá em Nova York e foi atingido por aquela tragédia, se mudou com a sua família para Paris, e esse indivíduo foi alcançado pela tragédia no Bataclan. Impressionante. Eu não sei se ele é muito sortudo ou muito azarado, não sei qual é a situação desse cidadão, mas essa sensação de solidão, de medo, de desproteção, essa desesperança quanto a qualquer possibilidade de acerto político que dê conta de uma situação que é uma luta contra um inimigo invisível, que se volatiliza de uma maneira estranha, impressionante. É um contraste enorme com a boa nova do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, que é a resposta, que é o contraponto direto a essa sensação ou a esses sentimentos a que me referi. O drama de gente que não tem esperança, o drama do homem pós-moderno que vive nesse estado de solidão, de frustração, de ardência da sua própria consciência por uma culpa estranha, esquisita, que ele não consegue identificar exatamente de onde vem. Enfim, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, você sabe, eu sei, é a única resposta suficiente para dar conta
dessa situação dramática toda, que nesses dias acaba sendo, de modo especial e super dramático, sublinhada com sangue e com lama no nosso querido país. Mas a questão tem a ver com o que nós acabamos de cantar. Porque, afinal de contas, dispondo nós do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, das boas novas do Evangelho, temos sido tão tímidos como arautos do Evangelho do Senhor? Por que nós somos tão reclusos na hora de anunciar o Evangelho de Jesus como contraponto a essas tragédias, a esses dramas todos? Porque, afinal de contas, nós somos tão calados, e o título da reflexão dessa noite é o tema, é o título do livro do pastor John Stott, Nosso Silêncio Culpado. Por que, afinal de contas, nós silenciamos tanto, dispondo da verdade do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo? Nós estudamos esse livro aqui há 1 ano e meio atrás, na nossa escola bíblica de verão, e eu sugiro que você o tenha consigo e leia esse texto, mas me permitam aqui nessa noite enunciar alguns argumentos um pouco diferentes do pastor John Stott, que saem diretamente desse texto aqui que nós acabamos de ler. A primeira razão, óbvia razão, porque nós temos sido tão tímidos e andamos tão calados, tem a ver com a falta da experiência com Cristo. É uma resposta simples, singela, que indica que nós nos calamos, eventualmente, porque não temos o que dizer. Não falamos porque não há do que falar. No verso 13 do capítulo 4, nesse texto de Atos, que nós lemos aqui, o que chamou a atenção daquelas autoridades do povo foi a intrepidez daqueles homens, compreendendo que aquela intrepidez era fruto de um contato, de uma experiência direta com Jesus. Reconheceram que aqueles homens haviam estado com Jesus. Não falamos muito, não falamos nada, nos calamos por falta de uma experiência viva com o Senhor Jesus, que é o centro das boas notícias do Evangelho. Falta experiência, falta, no mínimo, convicção a respeito dessa experiência, falta a novidade de uma experiência que se renove a cada dia e a cada hora. Você deve se lembrar do encontro de Jesus com o cego de nascença, João capítulo 9, e o Senhor curou aquele homem num sábado, e o homem passou a ser inquirido a respeito da identidade de Jesus. Diga-nos quem é que te curou. E o homem, do modo mais direto possível, singelo, disse o seguinte: eu não sei se esse homem é pecador, porque Jesus estava sendo acusado de ser pecador por curar num sábado. Ele disse: eu não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Eu era cego e agora vejo. Eu tenho uma experiência de mudança radical da minha vida para contar. E por isso eu digo que esse homem operou um milagre na minha experiência pessoal, na minha vida. Será, meu irmão, minha irmã, que não é o caso de você partir de uma pergunta essencial? Se você não comunica o Senhor Jesus Cristo, se o Evangelho não é alguma coisa que saia do seu coração de maneira espontânea e natural, especialmente em tempos de tantas más notícias, será que existe a experiência para você contar? Será que existe alguma coisa de que falar? Ou será que, em tendo existido uma vez na sua vida, essa experiência, ela anda esmaecida, amortecida, por conta da própria aspereza da jornada da vida cristã com o Senhor Jesus Cristo? Esses dias, com os pastores aqui da igreja, nós nos encontrando para planejar um pouco do trabalho da igreja, começamos a nos lembrar
de algumas famílias aqui da nossa Igreja Betânia, cuja vida é um testemunho vivo do poder do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Falamos, por exemplo, de uma família que me parece que não está aqui agora à noite, família da Dona Birene, vizinhos lá da minha casa, no tempo da minha infância, aqui na rua Major Frois, Dona Birene com seus filhos, com sua família, morava na rua João Brandão, perpendicular à nossa rua Major Frois. E Deus fez uma coisa espetacular na vida de toda a casa, de toda a família. Nós nos lembramos, pastor Vanderlei, Josué, Henrique, os pastores da igreja, o Fernando Ralha, na casa do Roberto Ailmer, nós nos lembramos da nossa vizinhança, lá na minha infância, do lado da minha casa, a nossa casa, funcionava, especialmente às sextas-feiras, um terreiro de umbanda, e funcionava bem alto. E não apenas funcionava com toda regularidade, como também, frequentemente, os restos daquele culto demoníaco vinham parar na nossa janela. E aquela gente toda se entregou a Jesus de maneira maravilhosa. Como outras famílias da rua Major Frois, que não conheciam o Senhor, e foram sendo de maneira extraordinária trazidas por conta do Evangelho, da cruz de Cristo, a sua morte, da sua ressurreição, experiência gloriosa. E lembrando desse fato, Vanderlei comentou alguma coisa nesse sentido. Não há psicologia, ele é psicólogo, que dê jeito. É Cristo que muda. É o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. São as boas novas do Evangelho. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas por que é que a gente é tão tímido no anúncio do Evangelho de Jesus? Nós não podemos deixar de falar, verso 20 do capítulo 4, das coisas que vimos e ouvimos. Será que você tem do que falar? Se você tem do que falar e não fala, quem sabe seja o caso de você se colocar diante do Senhor numa noite assim, para que a sua experiência com Jesus seja renovada, como determinados casamentos. Esses dias eu pensando sobre isso, imaginei que não necessariamente a falta da comunicação do Evangelho de Jesus tem a ver com a ausência da conversão. Gente casada com Cristo, mas cujo casamento anda perdendo o viço, o frescor, precisando de uma renovação, talvez precisando de umas férias, para haver um pouco mais de aquecimento, você lidando nas suas relações com o Senhor como determinados casais. O que é que você acha? Será que existe mais doçura? Um casal, um bom casamento, me refiro a um bom casamento, quando os dois estão diante de uma planilha Excel, fazendo as contas do mês, aquelas contas que não fecham nunca, ou então preenchendo, como foi o nosso caso, o caso da Moniquinha, nesses dias lá em casa, preenchendo o E-Social, horas na internet, para preencher aquilo. Depois ela vem me dizer, olha, agora cabe a você fazer a sua parte e pagar. Nada glamuroso. O casamento é mais doce quando você pode passar suas férias, especialmente se houver uma folgazinha financeira, num lugar paradisíaco, quem sabe lá em Búzios, Arraial, Cabo Frio, alguma coisa assim. Parece que, no caso de algumas experiências com Cristo, a dureza da caminhada acaba esmaecendo ou calando a voz do nosso coração, do ponto de vista do anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A lógica é a lógica que Jesus
denunciou quando disse: a boca fala do que está cheio o coração. Se eu não anuncio a Jesus, se eu não falo de Cristo, das duas uma, ou falta-me a experiência com Jesus, e portanto não falo porque não tenho de que falar, ou de quem falar, ou quem sabe essa é uma experiência que precisa de renovação, de graça, de bênção, de poder, de frescor, para que ela se torne a experiência que encha o meu coração, que enche os meus lábios a partir do meu coração cheio. Uma segunda causa é a que aparece no verso 19 do capítulo 4 desse texto que nós lemos. Pedro e João, diante da tentativa das autoridades de fazerem-nos calarem-se a respeito de Jesus, lhes dizem assim: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Uma questão simples de obediência. Se uma possível razão para o meu silêncio é a ausência de experiência com Jesus, ou a falta de convicção a respeito desta experiência, uma segunda óbvia razão tem a ver com a desobediência do discípulo de Jesus. Os discípulos aqui foram muito claros em dizer: há duas possibilidades, obedecer a vocês ou obedecer a Jesus. Preferimos afrontar a ordem de vocês obedecendo a Jesus. Verso 29 do capítulo 5, nós lemos, vale a pena você voltar a ele. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. E o título dado pelo pastor John Stott ao seu texto tem a ver com uma culpa que é decorrente da desobediência dos discípulos. Se o evangelho são, de fato, boas novas de salvação, e esse evangelho me foi, como discípulo de Jesus, confiado, se eu sou fiel depositário destas boas novas, e não repasso essa boa notícia, eu incorro em culpa diante do Senhor, diante de Deus. Uma questão pura e simples de obediência. Teria que queimar meu coração para me fazer um evangelista muito mais intrépido, muito mais impertinente, muito mais ousado do que tenho sido. E nós, como igreja, da mesma forma, da mesma maneira. O último mandamento do Senhor Jesus, Mateus, capítulo 28, os últimos versos. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Ide e fazei discípulos de todas as nações. Uma ordem a ser cumprida pelos discípulos do Senhor Jesus Cristo. E esta questão de obediência tem a ver também com o modo de vida que essa gente, esses primeiros discípulos passaram a viver. Obediência no sentido de não se calarem, de não se intimidarem, de anunciarem de modo intrépido e ousado as boas novas do Senhor Jesus Cristo, as boas novas da salvação, mas obediência também para viverem de conformidade com os textos e com a chamada destas boas novas. Viviam uma vida que, por sua natureza, por seu impacto social, nas relações entre os irmãos, entre as pessoas, desta igreja com a sua comunidade, com a cidade de Jerusalém, se tornara uma vida, um tipo de vida, um estilo de vida absolutamente atraente, de modo irresistível para aquele grupo ali dos circunstantes. Capítulo 4, capítulo 5 nos dizem que este grupo, dos primeiros apóstolos, dos discípulos de Jesus, gozavam de muita simpatia com aquela gente, contavam com a admiração de toda aquela comunidade de Jerusalém, por conta da obediência e do estilo de vida que viviam. Me permitam aqui dizer, meus queridos irmãos, que
a questão da obediência no anúncio do Evangelho passa pelo modo como a gente vive o cristianismo. Uma igreja como a nossa igreja aqui, assentada numa cidade tão cheia de tribos, as mais diversas, as mais diferentes, acaba, de certo modo, por reproduzir no seu ambiente a diversidade de uma cidade como Niterói. E, do ponto de vista da nossa experiência cristã, quanto mais diversa for a nossa comunidade, do ponto de vista da cor, do ponto de vista das classes sociais, melhores serão as nossas oportunidades de darmos conta das boas novas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Quanto mais misturada for esta igreja, melhor será o nosso testemunho a respeito do poder de Deus de unir o impossível, de criar uma comunidade de amor do ponto de vista mais improvável possível das relações humanas, do que se poderia pensar ou esperar. Nossa igreja Betânia teve no seu primeiro conselho, acho que já citei para vocês isso aqui, um contraste, alguns contrastes maravilhosos. Por exemplo, um dos nossos presbíteros era um homem simples, seu Otiniel, pintor de paredes, e que fazia do seu ofício o seu sustento, o seu modo de vida. E no conselho da igreja Betânia, no seu primeiro conselho também, nós tínhamos ali um doutor em geologia, formado, tendo completado o seu doutorado na Universidade de Stanford. E, olhando para aquele conselho, a gente podia pensar o seguinte: isso só funciona por causa do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Impossível essa situação. Dois homens tão diversos, na sua cultura, no seu jeito, na sua cor, na sua classe social, estando aqui como homens de Deus, no mesmo nível de autoridade espiritual. Só funciona na igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossa igreja ultimamente tem vivido muitas experiências especialíssimas dessa bendita diversidade. Eu tenho tido o privilégio de testemunhar alguns dos nossos grupos de trabalho. As Mulheres de Betânia, Comitê de Ação Social, o próprio Conselho da Igreja e tanto mais. As nossas células. Gente, só funciona, é verdade que funciona a duras penas, mas só funciona por causa da graça de Jesus. Porque o único ponto de alinhamento é precisamente o mais importante, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz, a ressurreição, a graça, a bênção do Espírito de Deus, o mesmo Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai, que está sobre todos, em todos, o nosso Deus bendito eternamente. Obediência, é uma questão de obediência. Na verdade, muita gente, dos nossos amigos, dos que andam à nossa volta, rejeitam a igreja, quem sabe rejeitam o Evangelho, porque confundem o Evangelho com os evangélicos. Ou pelo menos com uma parte dos evangélicos. E essa confusão acaba causando muita decepção, supostamente com Cristo, mas não é a Cristo que andam a rejeitar, mas é um estilo de vida, é um jeito de ser cristão, que não se parece nem um pouco com o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Falamos pouco, silenciamos, porque, eventualmente, não há muito o que dizer. A experiência com Cristo anda muito tépida, leve demais, distante demais. Perdeu o frescor, ou inexiste. Não falamos, nos calamos,
silenciamos a respeito das boas novas do Evangelho de Jesus por uma questão de desobediência. Simples assim. Verso 18 do capítulo 4 desse texto. Chamando-os, você viu aqui comigo, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Existe uma terceira razão pela qual nós andamos muito tímidos no anúncio do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Isso tem a ver com o constrangimento social. Você se constrange, eu me constranjo, por conta, quem sabe, do temperamento, da timidez, do seu acanhamento natural, ou quem sabe por conta daquilo a que eu acabei de me referir. Esses dias, mais precisamente no primeiro semestre desse ano, houve aqui na nossa escola dominical uma classe que tratou de evangelismo. Acho que era evangelismo discipulado. Uma das professoras, não sei se era a única, Liane Cantalice, e algumas irmãs que eu consigo divisar daqui, participaram dessa classe. E resolveram, esses irmãos dessa classe, uma dúzia de irmãos e irmãs, resolveram fazer uma aula prática. E a aula aconteceu num domingo aqui de manhã, período de escola dominical. Esses irmãos, essas irmãs, parece-me que a maior parte de irmãs, saíram munidas de folhetos para aquele tipo de abordagem a mais tradicional possível. Saíram para conversar um domingo ensolarado de manhã e foram, uma dúzia deles, aqui para a praia de São Francisco, abordar as pessoas, falar do sol, da praia, da vista e evangelizar, dizer uma palavra, dar boas notícias nesses tempos de notícias tão ruins. E a Liane me contou da surpresa, da bênção que foi essa experiência aqui na nossa vizinhança. Me contou o seguinte: olha, nós fomos, de modo geral, muito bem recebidas pelas pessoas as quais nós abordamos. E ela me disse assim: eu acho que a gente tem sido muito tímidos, porque a gente tem tido um pouco de vergonha de falar de Jesus por conta da queimação de filme que tem sido feita a respeito dos evangélicos aí por fora. E por conta disso, a gente se reserva demais na hora de pregar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Pode ser que seja esse o caso. A sua fleuma, quem sabe, o nosso temperamento presbiteriano, bem reservado, bem respeitoso, esperando a exata oportunidade, para não ser incômodo, e nesse sentido, o constrangimento social nos impede de sermos mais abusados, ousados, intrépidos e atendermos a recomendação insistente de Paulo ao seu discípulo e filho Timóteo: prega, quer seja oportuno, quer não, insta, para que os homens se convertam e entreguem seus corações a Jesus. Constrangimento social tem a ver com a escandalosa mensagem do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. A cruz, ali, o Senhor morto por meu pecado, por seu pecado, absoluta insuficiência dos meus esforços para conseguir qualquer tipo de veio de salvação, mensagem escandalosa, que detona absolutamente a suficiência humana, como nós vimos aqui em Romanos capítulo 3, mensagem exposta pelo pastor Antônio Carlos na semana passada. É certamente muito mais cômodo, ou seria muito menos constrangedor, que a igreja assumisse, quem sabe, a cara de uma ONG, com uma leve tintura evangélica. Seria muito mais simpático. Difícil alguém avançar contra uma entidade ou uma agência que pratica o bem, que ajuda os vizinhos, que procura se empenhar na defesa da justiça, mas o Evangelho de Jesus
é escândalo, é mensagem dura, é mensagem que confronta, é mensagem que frequentemente me expõe e que me coloca sob perseguição e risco de dor e de sofrimento. Aliás, se pode dizer que missão sem sofrimento, sem luta, sem perseguição, sem paixão, não é missão. Paulo, escrevendo a Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, disse um texto que certamente vários de vocês conhecem: todos os que querem viver piedosamente em Cristo haverão de ser perseguidos. Constrangimento social, nos impedindo de sermos mais quentes, mais aquecidos, mais ousados na hora de divulgar as boas novas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 46 do capítulo 2, que nós não lemos, é quase o mesmo do verso 42 do capítulo 5. Falta a experiência, não falamos porque não temos o que falar. É possível que a razão tenha a ver com simples desatenção a um mandamento crucial para a igreja de Jesus. Nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens. É possível que se trate de uma questão de constrangimento seu e meu, na hora de anunciar o Evangelho de Jesus, mas existe uma quarta razão. Estes irmãos, verso 42, buscavam reunirem-se diariamente no templo e de casa em casa. Não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo, todos os dias, verso 42 do capítulo 5, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e pregar Jesus, o Cristo. Capítulo 2, versículo 46. Novamente, diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Meus queridos irmãos e irmãs, havia aqui, ainda que de modo absolutamente não planejado, o Espírito Santo é que os impeliu a viverem assim. Havia método e havia estratégia evangelística nesses primeiros irmãos. Assim como houve no caso da experiência de Paulo. Buscavam as casas. Esses dias nós estivemos aqui um sábado inteiro falando sobre as células, e o Henrique Calado, pastor da nossa igreja filha aqui, Oceânica, lembrou um texto maravilhoso de Michael Green, Evangelização na Igreja Primitiva. E eu fui a esse texto. Existe um capítulo longo e muito profundo, indicando a razão pela qual os primeiros cristãos reuniam-se nos lares, o aspecto sociológico dos lares. Daí vem o termo oikos, que significa lar, a constituição familiar. Como a evangelização desses irmãos visava alcançar, por meio das famílias, a capilaridade naquela região de Jerusalém e nos seus arredores. Havia método e havia estratégia. Meus irmãos queridos, e é por isso que aqui na nossa igreja Betânia, nós entendemos que o trabalho das células não é um trabalho qualquer, um apêndice na experiência da nossa igreja. Já tem sido bênção para nós, mas o desejo é que seja muito mais bênção daqui por diante. Se você ler a pastoral de hoje, ali eu apresentei o que é a meta para o ano que vem. Ano que vem nós vamos celebrar aqui o jubileu, 50 anos, jubileu de ouro da vida da igreja, e a meta proposta para o trabalho das células é que saiamos das 30 atuais para 50, para fazer coro com o jubileu. E os 38% dos membros da nossa igreja Betânia, que hoje se reúnem semanalmente para estudar, para se aprofundar, para cuidarem-se uns dos outros e para trazerem os seus amigos aos pés do Senhor Jesus Cristo, que o fazem
durante a semana, em muitos dos nossos lares aqui, que pelo menos 50% da nossa igreja esteja reunida durante a semana dessa forma. Havia método e havia estratégia. Meus irmãos queridos, o método de Jesus, mais do que buscar a sinagoga, mais do que ensinar por parábolas, mais do que pensar em se reunir em casas, foi o método de se identificar pela encarnação com aqueles aos quais o Evangelho deveria ser dirigido. E é muito possível que a ineficácia da nossa experiência evangelística tenha a ver com a nossa falta de identificação com aqueles a quem nós devemos dirigir a mensagem do Evangelho de Jesus. Parece que alguns que se convertem vão progressivamente se distanciando das suas antigas amizades. Algumas têm que ser deixadas para trás de fato, de verdade. Mas, lá pelas tantas, tempos depois na sua caminhada cristã, não existe mais um tipo de conexão sua, você, discípulo, com alguém não crente. De modo que é muito complicado você falar de Cristo para alguém. Falta identificação. Não há aquele a quem você se dirigir. Ou então a palavra é dirigida sem que você saiba quais são os problemas que as soluções do Evangelho devem alcançar. É você dizer de algumas respostas do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para perguntas que você não sabe que estão sendo feitas, ou se estão sendo feitas. Proclamação do Evangelho sem identificação. Os nossos jovens criaram aqui um time de futebol chamado, eu acho que o nome é esse, Jefferson, você me corrige se eu estou errado aqui no nome, Beta Júnior, é isso mesmo? É mais ou menos isso. Imagino que eles vistam a camisa do time mais vencedor do Brasil, eu acho que deve ser esse o caso, né? E esses dias eu soube que essa meninada nossa já conquistou alguém para Cristo por meio desse time de futebol, que se identifica, que se contextualiza, que se aproxima e que traz outros jovens para Jesus. Você certamente tem na sua vida pessoal, no mínimo, 3 pontos de contato com pessoas de fora. Seu trabalho, isso tem a ver com a maioria. Na sua família, o que tem a ver com seus familiares e os seus vizinhos. E em outros ambientes, sua academia, quem faz academia, ou restaurante que você frequenta, ou no clube, enfim, em algum outro tipo de ambiente secular de que você participa. São oportunidades especialíssimas nas quais a identificação que te faz se sentar ao lado de alguém que não conhece a Jesus, que não tem as mesmas respostas, as boas notícias que você e eu temos, para conhecer quais são os seus problemas, quais são as suas perguntas, e aplicar a elas, de maneira intencional e sábia, as respostas que só o Evangelho do Senhor Jesus Cristo pode trazer. Eu sei que a metáfora é muito triste, mas eu ouvi de alguém aqui, esses dias, quando a gente discutia um pouco sobre evangelismo na vida da nossa igreja. A tática usada de maneira diabólica pelo Estado Islâmico tem a ver
com a identificação, a contextualização e a alta capilaridade nos seus esforços de penetrarem na Europa, e por isso o inimigo se tornou tão difícil de ser combatido. Não é mais um inimigo plantado geograficamente no norte do Iraque, na Síria, ou em alguma região em particular, mas penetraram na Europa, em tantos lugares. Metáfora triste, mas foi assim que a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo avançou. Casas sendo conquistadas para Cristo. O dono da casa, o escravo na família, as autoridades, os soldados, de modo que o evangelho avançou e alcançou toda aquela região. Versículo 31, versículo 33 do capítulo 4. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Verso 33, com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Queridos irmãos e irmãs, tem pensado se a nossa timidez exagerada na evangelização, se o nosso silêncio culpado, para usar a expressão do pastor John Stott, não tem a ver com a falta do que falar. Texto de Romanos, capítulo 10, que nós cantamos aqui. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anuncia coisas boas. Quem sabe nós, muito acanhados, cedendo às pressões dos constrangimentos sociais, querendo não sofrer as consequências próprias de uma missão levada às suas últimas consequências. Parece que, em muitas situações, o clímax de uma missão que é levada de maneira fiel por discípulos de Jesus é justamente o sofrimento, a perseguição, a paixão. Até se pode dizer que o atestado da eficácia do nosso exercício missionário vai ser, de um lado, a simpatia de muita gente, como aqui nesse texto, mas de outro lado, fortíssima pressão contrária e perseguição. Perseguição objetiva de pessoas, de gente, de governos, quem sabe, perseguição mais subjetiva, do ponto de vista da pressão do inferno e das trevas contra a minha vida e contra a sua vida. Mas, meus irmãos, pode ser questão de método, de estratégia, por isso a gente deseja tanto reforçar o projeto de células na vida da nossa igreja, mas nada disso funcionaria se o Espírito do Senhor não tivesse descido no dia de Pentecostes, naqueles 120 primeiros irmãos, discípulos que estavam reunidos no cenáculo. Absolutamente nenhuma ousadia apareceria na mensagem de Pedro e de João se o Espírito do Senhor não tivesse descido sobre eles quando oraram no templo. Tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. O Espírito vai tratar do ouvido, do coração daquele a quem vamos comunicar o Evangelho, para desobstruir estes canais e a mensagem do Evangelho fluir na direção da regeneração, da salvação, da conversão, do arrependimento e da fé. Mas é o Espírito Santo também quem vai plantar na minha vida sabedoria para anunciar o Evangelho de modo eficaz. O poder do Espírito, é o poder do Espírito de que preciso,
intrepidez, graça, ousadia, fé para comunicar o Evangelho, crendo que o Senhor haverá de fazer o trabalho por seu poder e por sua graça, o poder do Espírito Santo.